Olá, bom dia. Aqui é o professor Orivaldo e no vídeo de hoje nós falaremos sobre a ilusão do valor de mercado. Então vamos lá ao vídeo. Valor de mercado é o valor markup para empresas, é o preço estimado de um ativo como uma ação ou uma empresa alcançaria no mercado aberto, sendo influenciado pela oferta e procura, condições econômicas e a percepção dos investidores. Para empresas de capital aberto, calcula-se multiplicando o número de ações em circulação pelo preço atual de cada ação. Este é o valor dinâmico e é um indicador importante para a avaliação do tamanho de uma empresa e a sua posição de mercado. Então, pessoal, este é o valor de mercado. Tem um outro tipo de valor que nós chamamos de valor justo. O valor justo é o preço de mercado e esperado de um ativo ou passivo numa transação entre participantes do mercado, na data de sua mensuração, em condições atuais de mercado, numa transação não forçada. Ele é determinado por abordagens de mercado, preços observáveis, de custo, custo para substituir o ativo e de rendimento, fluxos de caixa futuros descontados. A sua principal aplicação é em contabilidade, para garantir que ativos e passivos sejam refletidos pelos seus valores atuais nos balanços financeiros. O valor justo nada mais é do que o valor da transação entre comprador e vendedor. É um negócio efetivamente realizado. Isso é o valor justo. Eu paguei X e a pessoa que está vendendo aceitou vender por esse valor. Nós temos também o valor em uso. É um conceito contabilístico que representa o valor presente dos fluxos de caixas futuros esperados de um ativo, ou seja, o valor que esse ativo trará para a empresa enquanto estiver em operação. É uma métrica usada no teste de Perment, teste de recuperabilidade, para determinar se um ativo perdeu valor, comparando o valor contábil do ativo com o seu valor recuperável, o maior entre o valor justo líquido de venda e o valor em uso. Então aqui nós usamos o valor em uso para teste de imparidade. Nós temos também o valor da firma. O valor da firma é uma métrica financeira que representa o custo teórico para adquirir uma empresa inteira, incluindo suas dívidas e subtraindo seu caixa e equivalentes de caixa, fornecendo um quadro mais completo do seu valor do que apenas a capitalização de mercado. A fórmula básica para calcular o valor da firma é valor de mercado mais dívida total menos caixa e equivalentes de caixa. Então, o valor da firma ele é contaminado pelo valor de mercado, ok? E nós temos, por fim, um outro valor que é o valor patrimonial de uma empresa. É a sua riqueza líquida, calculada pela subtração dos passivos, que são as dívidas, do total geral de ativos, que contém bens e direitos. Esse indicador, também conhecido como patrimônio líquido, mostra quantos acionistas receberiam se a empresa vendesse todos os seus ativos e pagasse todas as suas dívidas. Ele é encontrado no balanço patrimonial e é usado por investidores para avaliar se uma ação está barata ou cara. Se você analisar todas as empresas listadas na Bolsa de Valores aqui no Brasil, a B3, temos empresas cujo valor patrimonial é superior ao valor de mercado. E temos empresas cujo valor de mercado é superior ao valor patrimonial, ok? Então vamos lá, pensando nas empresas com ações na Bolsa de Valores. Valor de mercado das empresas listadas na Bolsa de Valores, a B3. Como regra geral, o valor de mercado das empresas listadas é obtido a partir do valor da última cotação disponível da ação, multiplicado pela quantidade de ações existentes, observando eventual disposição estatutária que estabeleça vantagens econômicas diferenciadas entre as espécies e classes de ações que compõem o capital social da empresa.
Nos casos em que uma das espécies ou eventualmente classes de ações não encontram-se admitidas à negociação, o valor de cotação atribuído à ação corresponde ao valor de cotação da ação admitida. Nos casos das companhias que possuem units admitidas à negociação, o preço de cotação da unit é dividido pela quantidade de ações que compõe e o resultado é multiplicado pela quantidade total de ações do capital social que representam o lastro das units. Units podem ser compostas por ações preferenciais ou ordinárias em quantidades variadas, ok? Normalmente elas são apresentadas com o número 11 no final do código da ação. É importante destacar que o valor de mercado deve ser observado em conjunto com outras variáveis como a liquidez da ação, o volume e negociabilidade da espécie e classe de ação. Dessa forma, os valores disponibilizados representam tão somente estimativas genéricas que seguem critérios pré-estabelecidos e podem não corresponder ao valor real de mercado. As informações aqui contidas não vinculam a B3 sob nenhum aspecto a nenhum título. Em caso de dúvidas, acesse o canal Atende B3. Então a Bolsa está se eximindo de algumas responsabilidades por mau uso da informação de valor de mercado. Então, pensando nisto, vamos mostrar qual é o valor de mercado de todas as empresas listadas na B3 em 29 de agosto de 2025. É um relatório que a Bolsa solta mensalmente. Então, semana que vem ela já deve soltar o de setembro, ok? Nós estamos aqui na última semana de setembro de 2025. Eu baixei as informações lá da B3, vocês podem pausar o vídeo para ver quem são as empresas. E aqui elas estão listadas por ordem de valor, sendo que a maior empresa a valor de mercado da Bolsa é a Petrobras, valendo 420 bilhões, 561 milhões, 502 mil, 29 reais e 40 centavos. Seguida de perto pelo Itaú Unibanco. Então, há momentos em que o Itaú Unibanco é a maior empresa da nossa bolsa, ultrapassando a Petrobras. Depois a Vale e assim por diante. Cada bloco deste de informações tem 25 empresas. Eu vou navegando por eles, tá? Ok? Como eu disse, se vocês tiverem curiosidade em ver uma empresa em particular, podem pausar o vídeo. Mais uma lista. Uma outra lista. Mais uma. Mais outra. Lembrando que aqui estão todas as ações de empresas que tiveram negociação em agosto de 2025. Apesar da Bolsa ter mais de 400 papéis listados, apenas 359 tiveram negociações em agosto. Mais algumas empresas. Então, todas essas empresas listadas na Bolsa estão nessas tabelas que eu estou mostrando para vocês. Ok, pessoal? Então é um número grande, mas a quantidade de empresas que tem na Bolsa de Valores aqui no Brasil é infinitamente menor do que as que tem listadas na Bolsa de Nova York. E aqui tem um conjunto de empresas que simplesmente não tiveram nenhuma movimentação, algumas estão com o valor zerado até mesmo em termos de ação, algumas ficam meses sem ter negócios. Então a quantidade real de empresas com negociação na Bolsa não passa de 320 ações. Agora, com base naquela lista, por ordem de tamanho de valor de mercado, nesse gráfico eu estou mostrando as 25 maiores empresas a valor de mercado. Vocês podem ver que Petrobras, mais Unibanco, mais Vale, mais Ambev, mais o BTG, essas 5 primeiras em tamanho são muito maiores do que as demais. Inclusive o BTG
ele ultrapassou o Bradesco depois da fraude que teve nas Americanas, em que o Bradesco teve grande perda de valor de mercado. O Bradesco chegou a cair muito, está se recuperando. A WEG, interessante, é uma indústria que aqui nós temos empresas de petróleo, né? De bancos, uma cervejeira e a WEG aparece aqui, uma indústria. Depois vem a Itaúsa, que é uma holding ligada ao Itaú, Banco do Brasil. Banco do Brasil é um exemplo de empresa cujo valor de mercado é menor do que o seu valor patrimonial, certo? Vamos continuar. Aquelas mesmas 25 empresas que são as maiores a valor de mercado, não reflete na variação de seus preços aquele tamanho. Basta olhar aqui que a Petrobras, que a valor de mercado é a maior da B3, ela teve uma desvalorização grande em agosto, em torno de 5% de desvalorização. E nós temos como, das 25 maiores em tamanho, nós temos como a maior valorização a Redditor, que ultrapassou 22% em agosto. Fantástico, né? Uma outra que teve desvalorização grande, a BB Seguridade e a Embraer. Agora, quando nós olhamos as 50 maiores empresas da Bolsa a valor de mercado, isso com data de agosto de 2025, nós vemos aqui que as 10 maiores são muito superiores em tamanho de valor de mercado do que as demais empresas, né? A Hypera, perto da Petrobras, não é nada. Agora, esse gráfico mostra aquelas 50 maiores empresas por valor de mercado, a valorização ou a desvalorização delas no mês de agosto. Então, quem foi a grande campeã entre as 50? Foi a Raia Drogasil. Subiu 30% em agosto. Quem foi a maior decepção em agosto entre as 50 maiores? A Rumo, a PetroRio, a Embraer, a própria Petrobras, a Hypera, a Comgás, o Grupo Mateus, todas essas, a TOTUS, a Klabin e mais a BB Seguridade, elas registraram perda de valor de mercado. Então, o tamanho de uma empresa, ou seja, o valor de mercado de uma empresa, não tem nenhuma correlação com o comportamento de preços. Esse gráfico deixa isso bem nítido. Continuando aí o nosso vídeo, nós temos aqui organizado por valorização. Eu peguei as 350 empresas que tiveram negociações em agosto e a que teve o disparado, a maior valorização foi a Casas Bahia. Quem tinha comprado ações da Casa Bahia em junho, maio para trás, teve um ganho astronômico. A Casas Bahia, em agosto, valorizou 852%. Imagina, se alguém tivesse investido 100 mil reais em julho na Casas Bahia, em agosto chegou a 952 mil reais. Mas como antecipar essa informação? Não tem como, né? Agora, para tirar essa grande distorção da valorização da Casas Bahia, no próximo gráfico eu tiro ela das 50 maiores. E aí fica mais fácil entender o comportamento de valorização das outras empresas. Sendo que a empresa FICA teve uma valorização de mais de 56%. Nessa lista de 50, nós temos aí a Cyrela valorizando algo em torno de 15%. Empresas incríveis e que geraram grandes ganhos para os seus acionistas. Mas lembrando, essas empresas, muitas delas nem figuram
essas que tiveram essas valorizações, nem figuram entre as maiores empresas de valor de mercado da Bolsa, tá? Agora, na ordem de maiores desvalorizações, entre todas as 359 empresas que estão constando do relatório da B3, em agosto, nós temos uma desgraceira aqui na Oncoclínicas, uma desvalorização de 50%. Então aqui a Gol, né? A Gol desvalorizou 20 e tantos por cento só em agosto. A Gol, ela é uma empresa que, se ela vendesse tudo que tem para pagar suas dívidas, faltam mais de 12 bilhões de reais. É uma empresa que, tanto ela quanto a Azul, com dificuldades financeiras gigantescas, né? Não sei se elas vão continuar existindo. Quando nós olhamos apenas as empresas listadas no índice Ibovespa, são todas essas aqui, qual foi o comportamento de variação de preços? Em agosto foi um bom mês para o Ibovespa. Grande parte das empresas, a maioria absoluta delas, registraram valorização, sendo que a campeã de valorização do Ibovespa em agosto foi a Raia Drogasil, ok? E a grande perdedora, a Raizen, ou Raizen, como algumas pessoas falam esse nome. Então nós temos aqui de tudo, né? Empresas que tiveram valorizações fantásticas. Imagina, num único mês, valorizar 30%, 27%, até mesmo 10% no mês é algo fantástico. Como é o exemplo aqui da Multiplan, do Açaí, um pouco mais de 10%. Se você pensar que a poupança remunera 6,17% ao ano, mais a TR, e uma ação num único mês, como a Raia Drogasil, valorizar 30%, a gente está falando que num único mês os detentores de ações da Raia Drogasil tiveram um ganho de 5 anos de poupança, ou 2 anos de Selic, né? E agora, pensando apenas nas empresas que registraram variação positiva em agosto, nós temos aqui a VEG, teve um ganho de no máximo 2% em agosto. É muito distante das demais empresas, das 50 dessas que tiveram valorização no Ibovespa, ok? E por que eu coloquei a VEG? Porque a VEG, ela, há pouco tempo atrás, há um ano atrás, ela chegou a ser cotada a R$55. Há 8 meses atrás, ela chegou a ser cotada a R$57 e agora está em torno de R$35, R$37. Então, VEG, ladeira abaixo. Não é que a VEG tem problema, é que ela estava super valorizada. Chegou ao cúmulo do preço sobre o lucro da ação da VEG ultrapassar 35, o que significa 35 anos de lucro, para valer o que ela estava sendo cotada a valor de mercado. Por isso o tema do vídeo valor de mercado é uma ilusão, ok? Quando a gente analisa informações de fundamentos da empresa, o valor contábil do patrimônio líquido da VEG é de 22 bilhões 220 milhões de reais. O valor de mercado, 152 bilhões. Então é muito superior. Se você divide 152 por 22, a gente está falando em quase 7 vezes o preço sobre o valor patrimonial, quase 7 vezes. Está inchado ainda. Eu acredito que tem mais espaço para quedas. Não tão grandes, mas tem espaço. E o valor da firma, que nós vimos o conceito, 150 bilhões. Lembrando que o valor da firma leva em conta o valor de mercado, ok? Agora, quem são os donos da VEG, né? O maior acionista é essa holding WPA Participações com 50,09%, o que dá o controle da empresa, né?
No mercado, na bolsa, tem 35% das ações. Agora, os donos da WPA Participações e Serviços SA são as famílias dos fundadores da WEG, Voit, Silva e não sei nem pronunciar esse nome. Alguns são alemães aí, né? Descendentes de. Cada uma com uma participação de 1/3 da holding. Então, os 3 fundadores, cada uma dessas famílias tem 1/3 da WPA, que é a maior acionista da WEG, né? Os donos da WPA Participações são as famílias dos fundadores Werner, Silva e Werninghaus. Não sei nem se é assim que um alemão pronuncia essa palavra. Cada família detendo 33,3% da holding, conforme os acordos feitos entre os fundadores. A WPA, por sua vez, é acionista controladora da WEG, com cerca de 50,1% das ações. E aqui dados dessa companhia, né? A WPA, que é a dona majoritária da WEG, e quem são os diretores da WPA, né? Vamos avançar. A partir dos 3 fundadores, considerando esposas, filhos e netos, 29 deles têm patrimônio superior a R$ 1 bilhão. Mas isto é a valor de mercado, ok? Quando a gente olha estas pessoas, aqui tem o nome delas, isso é com base numa reportagem veiculada pelo jornal Estado de São Paulo. Tem o nome dessas pessoas e as idades, né? Nós temos aqui Dora Voit de Assis, com apenas 26 anos, com patrimônio de 5 bilhões de reais. Quando a WEG estava custando R$ 57, a Dora tinha um patrimônio em torno de 9 bilhões de reais. Mas este patrimônio deles é calculado com base no valor das ações da WEG, valor de mercado. Quando a gente pega e calcula pelo valor de patrimônio líquido, são essas barras em azul mais claro, então o patrimônio deles não chega na casa de bilhões. Mas é lógico que a WEG vale mais, muito mais, do que o seu valor patrimonial. Mas eu acho que não vale tanto quanto o valor de mercado. Isso é opinião minha. Então, o valor de mercado das empresas listadas na B3 estão sujeitos à lei da oferta e da procura. Se um grande investidor, imagina um dos 29, resolvesse vender grande parte de suas ações, os preços das ações da WEG despencariam muito. Ou seja, o patrimônio destas pessoas é calculado com base nas suas participações na WEG. Mas não dá para transformar o valor de mercado em dinheiro. Porque qualquer movimentação de uma grande venda de ações faria com que as 3 famílias fundadoras da WEG tivessem menos de 50% do capital votante da WEG. E isso geraria um medo gigantesco no mercado. O que está acontecendo para que os donos vendam suas ações? O mercado não gosta de ver donos majoritários vendendo suas participações. Qual o pensamento do mercado? Se nem o dono confia na empresa, por que eu vou confiar? Qualquer movimentação grande de vendas por parte de majoritários derruba o preço das ações da empresa, ok? A WEG não tem nenhum problema, é só uma realidade de mercado. O valor de mercado é uma ilusão. O que realmente importa é o valor justo, ou seja, o valor que você realmente receberia numa transação efetiva e não o valor que poderia receber. Então, valor de mercado é um valor simbólico.
Porque se você tentar vender uma grande quantidade de ações, principalmente sendo parte dos sócios majoritários, o preço despencaria muito fortemente. Ok, pessoal? Era esse o tema do vídeo de hoje. Agradeço muito as visualizações dos vídeos desse canal. Eu tenho feito vídeos longos, mas é por causa do nível de detalhe que eu quero apresentar. Não tem aqui informações que sejam apenas com a intenção de chamar a atenção para que vejam o vídeo, não. Esse canal é um canal sério. Ok, pessoal? Abraços!